Agora a gente muda de assunto para falar de um assunto que tomou as redes sociais, conversas entre amigos, colegas de trabalho, que é a proposta de emenda à Constituição que propõe reduzir a jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais, assunto que ficou conhecido como escala 6x1. E para tirar as dúvidas, vamos conversar agora com o advogado Luciano Coelho, ele que é especialista em direito trabalhista, já está aqui conosco. Seja bem-vindo e bom dia. Muito obrigado pelo convite, muito bom dia, Alane. Muito bom dia a todos que nos assistem aqui no G1. Uma discussão, inclusive, que foi para todo o patamar, né? Teve na internet, ali no grupo de amigos, família, reduzir essa escala de trabalho. Para a gente entender como é que está essa PEC. É uma discussão lá no Congresso, mas o senhor acredita que deve ser discutido realmente esse projeto esse ano? Porque tem muita gente já fazendo planos aí em ter talvez 3 folgas na semana. Vamos lá. Para tranquilizar o coração de muita gente, essa é uma proposta que trata de um assunto que não é recente, né? Já existem outras PECs tramitando no Congresso, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados. Desde 1995 existe PEC que visa a redução de jornadas, mas essa teve um engajamento nas redes, um engajamento em relação a esse tema muito forte. Por isso que a coleta de assinaturas acabou ocorrendo de forma muito abrupta e esse tema acabou virando um trend, né? Mas esse assunto já é um assunto recorrente e, de fato, assim como as outras propostas, com certeza ela não vai ser de uma tramitação muito célere, seja pela composição atual do Congresso, seja pelas naturais impugnações e contrariedades de alguns setores, né? Seja empresarial, seja político. Então, agora é o momento do debate. A gente apenas conseguiu colher as assinaturas, que precisava de pelo menos 1/3 dos parlamentares, e agora sequer precisa oficializar essa proposta para ela começar a tramitar no Congresso. E o primeiro passo é justamente a primeira Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar os seus critérios formais, se ela atenta contra a Constituição, se ela pode, de fato, tramitar no Congresso Nacional. Então, ela tem muito tempo aí para debater, o que é importante e válido, porque é um tema que vai tratar de assuntos sensíveis e que toda a sociedade precisa estar engajada para colocar os seus pontos de vista, as suas preocupações, para que no final o texto saia de uma forma que seja interessante não só para os trabalhadores, mas também para as empresas e para a sociedade como um todo. Então, para quem está em casa entender, existe a ideia da discussão, inclusive teve ali as assinaturas, já atingiu a meta para se discutir isso no Congresso, mas ainda não tem o texto, os pontos que serão tratados, que podem ou não vir aí a se tornar lei. O texto ele já está formatado, já existe uma proposta em si, mas ela precisa ser oficializada. O que esse texto traz, por exemplo, de imediato, não de imediato, mas que pode mudar a vida do trabalhador? Pronto, é um texto muito simples que altera um dispositivo da Constituição, que é o dispositivo do artigo 7º, que trata justamente dos limites da jornada de trabalho, seja a jornada semanal de 44 horas por semana ou a diária de 8 horas. Então ele visa, nesse sentido, fazer uma redução dessa jornada semanal de 44 para 6 horas, e aqui vem uma diferença para as outras propostas que já tramitam no Congresso. Além dessa redução de 44 para 36, ela prevê uma limitação ao número de dias de trabalho na semana, ou seja, a escala que está sendo denominada de 4x3, 4 dias de trabalho para 3 de folga. Então, essa é a diferença para as outras propostas que já tramitam e que não previa essa limitação. Apenas reduzia o número de horas por semana para 40 ou 36, a depender da proposta que está tramitando. Mas não é um texto finalizado. Esse texto pode ser alterado durante essas discussões? E com certeza deve ser atualizado, alterado, vai ter emendas ao longo do processo, né? Após a Comissão de Constituição e Justiça, em que vai se analisar a possibilidade da tramitação, ela aí vai para outras comissões especiais e aí vão surgir debates, provavelmente algumas audiências públicas com agentes da sociedade, né? E aí outras emendas ao texto inicial certamente vão ser colocadas em xeque para se chegar a um consenso. Vai demorar um pouco, né? Muitos setores vão ser ouvidos, muitas propostas vão ser incluídas para se chegar no final, num plenário, né? Tanto da Câmara quanto do Senado. Certamente essa proposta vai ser um pouco alterada. E te digo por quê, Lani. Até a proposta inicial, que reduz para 36, ela já tem uma pequena questão a ser corrigida, porque você coloca 4x3 a 8 horas, ela não dá 36 horas, ela dá 32. Então já há uma certa atecnia no início
da formatação do texto. Se é 4x3 e o limite são 8 horas por dia, então em tese seria um limite de 32 horas, mas o texto prevê a possibilidade de 36 horas por semana. Então há aí uma divergência, porque se o trabalhador for trabalhar 36, ou ele trabalha mais do que 4 dias para completar essas 36, ou seja, 4 dias e meio, ou vai ter que trabalhar mais do que 8 horas por dia. E aí já afronta o próprio texto inicial. Então já parte da premissa que essa tecnia inicial vai ter que ser corrigida em algum momento. Seja para aumentar o número de dias de trabalho, um exemplo por 5 por 2, ou reduzir para 32 horas. Então, com certeza vai ter modificações ao longo do trâmite. O senhor falou que já tem outros projetos, né, anteriores a esse, desde 95. Você acredita que a pressão popular, essa discussão realmente na internet, trazer esse assunto à tona para a população realmente dar sua opinião ali, de certa forma, acabou pesando para a decisão ali dos parlamentares? Com certeza sim. Além disso, também porque é um tema que já está na mesa de muitos países, né? Principalmente na Europa, em que esse assunto já tem sido maturado ao longo dos anos, em que muitos países já reduziram para inclusive 35 horas por semana a sua carga, e já está em discussão também a jornada 4x3. Então o Brasil, como potência que é, não poderia ficar alheio a essa discussão global. Então essa discussão ela é importante e oportuna, o que não quer dizer que esse texto inicial vai ser aprovado da forma que está, mas é uma oportunidade de se colocar no Congresso uma discussão que muitos países desenvolvidos estão discutindo, né? O G20 esteve aí e muitos deles inclusive têm jornadas de trabalho bem inferiores do que o Brasil. Então isso é um tema que sim precisa estar na Câmara, no Congresso, na casa em que representa a sociedade, mas se falar isso e chegar ao texto final, vai ter um perpasso, vai ter um caminho ainda muito longo. Ou seja, a gente consegue falar pelo menos de previsão ou não é muito recente ainda? Acredito que não, até pelo histórico das propostas, como eu falei, tem uma proposta de 95, tem uma proposta de 2015, tem uma proposta de 2019, essa é mais uma proposta. Claro que todo esse movimento e todo um direcionamento mundial sobre o tema pode dar uma celeridade maior, mas a própria composição do Congresso hoje em termos de ideologia, de liberalismo, né, econômico, tem as preocupações dos setores empresariais, e isso acaba gerando uma necessidade de aprofundamento do debate. Então, com certeza, essas etapas não vão ser céleres. Então, quem está achando que já vai ter um final de ano com novidades, com certeza não vai ter. Vai demorar alguns anos realmente esse debate, até porque o trâmite de uma proposta à emenda já é um trâmite mais rigoroso. Ele exige 2 turnos de votação em cada casa do Congresso, ou seja, depois que o texto na Câmara tiver aprovado, ele vai para o plenário para uma votação de 3/5 dos deputados em 2 sessões, ou seja, são 2 turnos. Só depois desses 2 turnos vai encaminhar para o Senado, que tem procedimento similar, ou seja, por 2 votações também no Senado. E só quando tiver um texto razoavelmente aprovado em consenso é que vai para uma sanção presidencial. Então, o próprio trâmite de uma proposta de emenda constitucional já é rigorosa e já é demorada, por tratar de temas sensíveis. Se está na Constituição, a gente presume que é um assunto delicado, é um direito fundamental do trabalhador. Fica aí, então, para você esclarecimento sobre esse projeto, né? Essa PEC escala 6x1 está sendo muito discutida. É um projeto, não uma proposta que ainda está sendo discutida, não tem previsão. E claro, assim que for seguindo, a gente vai trazendo atualização para você. Mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos e um bom dia para o senhor. Eu agradeço, um bom dia a todos. A gente muda de assunto agora.